Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Mentes Imobiliárias Podcast e hoje nós temos um episódio especial. Hoje, no dia que você está vendo esse podcast, provavelmente é o dia do corretor de imóveis. Gostaria de iniciar parabenizando a todos os corretores de imóveis, tanto do nosso estado, da nossa cidade, quanto do Brasil inteiro e do mundo inteiro, né? E hoje, para celebrar este dia, eu estou aqui com duas convidadas super especiais, a Daniela Talmon e a Patrícia Oliveira. Tudo bom, gente? Tudo bom, Paulo? Oi, Paulo, tudo bem? Agradeço aí o seu convite. É uma honra poder estar nesse dia tão especial falando da nossa profissão e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos embora. É isso aí. E só fazendo uma breve apresentação, a Patrícia Oliveira, inclusive, deixa eu falar disso aqui antes da gente começar, né? Patrícia, eu acredito que você é a primeira pessoa que está voltando ao nosso podcast. Sim, então, sim. A gente já teve um episódio, inclusive a gente vai deixar aqui embaixo o link do episódio que a gente fez com a Patrícia. Eu acho que foi ano passado, né? Foi ano passado. Foi ano passado. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais a fundo a história da Patrícia, enfim, sua trajetória, clica aqui embaixo e confere esse episódio. Mas Patrícia é corretora de imóveis, diretora do Cresce Pernambuco, empreendedora e investidora no mercado imobiliário, né? E a Daniela, ela é gestora de negócios imobiliários da Hub Nogueira, que é um nome que dispensa a apresentação, né? Corretora de imóveis e também escritora. Mostra o livro aí para todo mundo que está em casa. 10 corretoras de imóveis e um segredo. É esse o nome, né? 10 corretoras de imóveis e um segredo. E um dos capítulos foi escrito por você, que compartilha um pouquinho da sua história. Então, assim, é uma alegria ter vocês aqui e a gente comemorar esse dia tão especial do corretor de imóveis, né? Vamos começar e eu queria, na verdade, começar escutando de vocês. Daniela, vamos começar com você. O que é ser corretora de imóveis para você? Bem, ser corretora de imóveis, hoje, ele pode significar muitas coisas, né? Para mim, especificamente, eu entendo que nós somos provedoras de serviço, né? Perfeito. Então, o que é que a gente provê? A gente provê a necessidade, o entendimento da necessidade, normalmente, da compra de um imóvel, seja para uso, investimento, e a gente poder, nesse entendimento, identificar qual é essa necessidade e qual é o produto específico que vai estar atendendo essa necessidade, né? Então, isso é maravilhoso, porque imagine a gente poder estar levando não só a possibilidade de ter alavancagem de patrimônio, né, na visão do investidor. Hoje, o investimento imobiliário ele é extremamente seguro. Em situações de conflitos econômicos, é um momento bacana de estar se fazendo um investimento, porque é a moeda forte, né? Então, como a alavancagem de investimento é um bem importante, né? E também, obviamente, de poder ter o lar das famílias, né? Então, conceder a possibilidade do conforto do lar, de poder prover esse serviço de conseguir trazer a solução adequada para aquele cliente. Então, assim, é muito bacana poder fazer, né? Foi um chamado, né? A possibilidade de vir para esse mercado. Não era o meu mercado que eu estudei, né? Para ser. E, assim, eu me descobri nesse mercado, né? Não só como a pessoa de conceder essa assistência, né? Ao cliente final, mas também ensinar a pessoas como líder e agora como empreendedora a fazer esse serviço que é muito prazeroso e eu sou muito feliz no que eu faço. Perfeito. E você, Patrícia, o que é ser corretora de imóveis para você? Eu me sinto como uma construtora de lares, né? É realizar o sonho das pessoas que estão buscando. Alguns moram em apartamentos grandes, querem menores, outros moram em apartamentos mais compactos, querem um maior. Então, a gente está no dia a dia, mostrando nosso trabalho, escutando o cliente, que é algo muito importante, que faz parte da nossa profissão, a escuta ativa. Porque a gente está ali para resolver o problema do cliente, né? E automaticamente com o nosso trabalho. Porém, o princípio maior é o cliente que está ali na nossa frente buscando o seu sonho. E eu tenho uma história para te falar, que meu primeiro cliente, essa semana entrou em contato comigo. Primeiro apartamento que eu vendi.
Faz 16 anos. E eu vendi 2 imóveis a esse cliente. Ele mora em São Paulo e todo cliente que eu trabalho, ele é único. Então, ele volta e compra novos imóveis comigo. Eu acho isso muito importante. O atendimento do corretor é saber ouvir o cliente, deixar o cliente no tempo dele, tá? E realizar sonhos. É isso. Eu amo o que eu faço. Eu sou apaixonada pelo mercado imobiliário. Incrível, incrível, incrível. E o que é que levou você, Dani, a escolher essa profissão? Conta um pouquinho pra gente da história ali, como você se tornou corretora de imóveis. Eu comecei minha profissão, meu lado profissional, em um mercado totalmente diferente, que era um mercado de tecnologia, de TI. E essa semana eu vi uma coisa assim muito interessante, né? A gente está num momento em que as pessoas dizem que é necessário que a gente foque em uma única coisa, né? E você trabalhe isso especificamente para se tornar especialistas. Eu acho que tudo é uma rede. Perfeito. Eu vi exatamente sobre isso. A minha experiência em tecnologia me criou uma base para que eu pudesse, na lógica, né, que um programador ele tem a lógica, né, apesar de desenvolver códigos, enfim, mas ele tem uma lógica por trás daquele problema. Então, me auxiliou em entender problemas e conseguir soluções. Então, eu acho que converge totalmente com o que eu faço hoje. Então, foi um convite que eu recebi, eu participei de uma seleção, na época, da empresa que fez a seleção, era a empresa que me prestou consultoria quando eu tinha uma empresa de TI. E aí eu fui convidada para ser líder de uma imobiliária, que nesse caso era focado em um produto que era a reserva do Paiva. E foi quando eu pensei no desafio, eu disse, meu Deus, o que eu faço? E aí, na hora eu pensei, poxa, se hoje eu vendo projetos, né, extremamente complexos, homem e hora, como é que eu não vou saber vender um produto, né? Um produto Perfeito. estruturado, uma planta, enfim, um destino, no caso do Paiva, né, que a gente vende um destino, realmente, uma qualidade de vida, uma mudança, enfim. E aí, de cara, eu aceitei, né, fui selecionada na seleção, e foi uma visão muito interessante do sócio da empresa, porque ele queria exatamente pessoas que pudessem ter outras vivências em outros mercados, né, para que pudesse formar o profissional. E, de fato, eu fui formada, né, conheci Patrícia lá, foi minha corretora. Nossa conexão. Lá, exatamente. E aí, desde lá, eu venho liderando. Agora, fiz uma mudança de cargo. Agora, eu assumi realmente o papel de uma empreendedora dentro de uma grande imobiliária, que é o Hub Nogueira. E, mais uma vez, eu voltei a ser empreendedora, que eu fui lá atrás, no mercado imobiliário, no mercado de tecnologia, no Porto Digital. Trabalhei 5 anos no CESA, tive empresa, startup no Porto Digital, e agora eu estou tendo uma empresa startup dentro de uma grande empresa, que é o Hub Nogueira. Um desafio totalmente diferente, ensinando líderes a liderar. Coisa que eu fiz por 14 anos, né, como líder. E hoje realmente é uma honra, porque eu sei a dor, né, de poder liderar pessoas, né, de trabalhar com pessoas. E é isso. Eu estou realmente, assim, muito feliz de estar na função que eu tenho hoje. E eu acredito que todas as funções que a gente tem, eles estão interligados, né? Então, a minha profissão anterior, ele me criou uma base para que eu pudesse hoje estar no mercado imobiliário como empreendedora. Incrível, incrível. E, Patrícia, nós temos um episódio onde você conta em detalhes um pouquinho ali da sua história, mas fala aí um pouquinho de maneira resumida pra gente, como é que você chegou nesse mercado, como é que você se tornou corretora de imóveis. Vai ser bem rapidinho, mas vocês vão entender. Eu comecei no mercado imobiliário com 16 anos de idade, fazendo financiamento na Caixa Econômica Federal. Há 32 anos que eu trabalho no mercado imobiliário. Então, a gente emprestava dinheiro para as construtoras, realizar o sonho dos clientes, né? Fazer os prédios. E aí, depois eu fui trabalhar na parte de habitação, fazendo financiamento. E trabalhei em algumas imobiliárias na parte comercial, organizando. Trabalhei numa construtora,
que até hoje esses são os meus grandes líderes, né? E decidi ser corretora, mas eu já tinha uma bagagem de toda essa minha trajetória de vida, sempre no mercado imobiliário. Então, às vezes me perguntam, quanto tempo você tem no mercado imobiliário? Eu digo 32 anos, porque realmente eu comecei bem jovem no mercado. E amo esse mercado. Incrível, incrível. E a gente separou alguns temas aqui para a gente falar enquanto a gente estava pensando nesse episódio, né, do Dia do Corretor. E só cada um desses temas aqui dá um episódio de 2 horas, né? Mas eu acho que são temas bem importantes para a gente tocar e para a gente conseguir contribuir com você, corretor, que está nos escutando, né? Primeiramente, vamos começar falando sobre essa fase que a gente está agora de inteligência artificial e como o corretor ele pode utilizar essa tecnologia ou não só uma tecnologia, esse arsenal de ferramentas que você tem hoje com a inteligência artificial. Qual é a sua visão hoje, Dani, em relação ao uso da inteligência artificial dentro do mercado imobiliário pelos corretores? Totalmente necessária, né? E engraçado é que, inicialmente, quando a gente não tem um conhecimento exatamente o que é a inteligência artificial, muitas pessoas sentem medo e receio do que pode vir a ser no futuro o uso, né, dessas inteligências. Mas, assim, eu acho que é óbvio que é tudo muito novo, apesar de ser uma tecnologia que existe. Os primeiros cases de inteligência artificial começou desde 1957. E, assim, e agora, é claro que tem seus altos e baixos, e agora é que a gente realmente, depois de ChatGPT, entre outras ferramentas, que são diversas, né, a gente tem hoje a oportunidade de poder fazer uso delas. E, assim, eu vejo 100% necessário que a gente possa se aprofundar, não só para fazer consultas, tem algumas pessoas que estão usando o ChatGPT para fazer consulta, como se fosse um Google, mas hoje eu tenho feito projetos, né, com o ChatGPT, tem me auxiliado, tem me dado uma velocidade no meu trabalho, em relação a pesquisas, em relação a planejamento, em relação à estruturação, em relação a até mesmo a possibilidade de a gente fazer chatbot, né, fazendo realmente, automatizando o entendimento, esse primeiro atendimento dessa necessidade do cliente, certo? A ferramenta ela tem a capacidade de interpretar, né, essas necessidades, fazendo perguntas que são desenvolvidas por nós, né? Eu tive uma experiência de pedir uma landing page, né, que eu estava precisando para fazer um marketing, e eu que fui programadora, pedi a ferramenta, a Cloud, e ele simplesmente me deu em segundos o código fonte, né? Coisa que eu passava na época, né, que eu comecei a programar, escrevendo lá a linha de código, e era um tamanho enorme de linha de código para poder fazer uma bola girar, né? E Sim, assim, sim. Hoje a gente tem a possibilidade de fazer um comando, né? Hoje já existe uma engenharia de prompt, pessoas que são engenheiros de prompt, que estão se especializando nisso, para poder ter uma velocidade e uma precisão no que a ferramenta tem, porque a ferramenta basicamente é uma junção de uma grande quantidade de dados, né, e que está ali cada uma com uma determinada função, a possibilidade da gente criar vídeos em 3D, né, você me falou também aí de edição, né, Sim, sim. De vídeos, né, e enfim, a gente tem uma quantidade super extensa de possibilidades, e o corretor, ele precisa, a gente passou por uma era diferente, eu que tenho, tem que dizer, né, 14 anos no mercado. E assim, a gente passou por um momento de mudança, né? Eu me lembro quando eu entrei, ainda existia anúncio em classificados, né? Então, anúncio em classificados, as placas, né, nos empreendimentos. E hoje a gente está num momento em que os leads, né, é a bola da vez, né? E a gente recebe hoje, por conta das campanhas e anúncios, uma quantidade enorme de leads. E o corretor, ele tem uma dificuldade enorme, primeiro, de fazer esse primeiro contato num tempo curto. Segundo, de fazer as perguntas certas para poder fazer a qualificação do lead. E por que a tecnologia não pode nos auxiliar nisso? Eu sou 100% a favor. E converge com a nossa essência,
né? Eu me lembro que a coisa mais importante que o corretor de imóveis tem é o quê? É uma carteira de pessoas. Você acabou de falar, né? Você tem a sua carteira e nessa carteira aquele cliente que você está ali sempre em contato. O que é que a inteligência pode fazer? Eles podem simplesmente identificar, de acordo com o perfil desse cliente que já está na sua carteira, e identificar que produto eu posso estar ofertando, porque está dentro do perfil do cliente. Né? Isso é fantástico. Isso é maravilhoso, né? Fala, Paty. Eu acredito muito, né, na inteligência artificial, que veio para facilitar a vida do corretor. Eu acho importante o nosso calor humano também, porque o corretor, às vezes, ele fica passando muita mensagem para o cliente. Sim. Em momento que não deve estar passando, e até usando a tecnologia. Eu acho que a tecnologia ela deve ser usada para facilitar o trabalho deles. Não é verdade, Dani? E não para fazer a venda totalmente. Porque também, se você não souber perguntar à inteligência artificial, ela vai te ensinar errado. Você tem que saber fazer a pergunta para ela. E tem que estar dentro do campo dela lá, aquelas informações detalhadas. Porque também, se ela não souber de todas as informações, ela passa errado para o corretor. E no último evento que eu tive presente, lá em Foz do Iguaçu, pelo COFES, a gente foi falado sobre a inteligência que veio agregar no trabalho do corretor. Mas o olho no olho, o dia a dia, eu acho que, principalmente as pessoas que têm uma idade assim, mais maduras, né, que vão lá na casa dos seus 50, 60 anos, eles ainda preferem muito o presencial e a ligação. Eles ainda estão naquele, principalmente quando se trata de apartamentos de altos valores, né? Por quê? Porque eles ainda não pegaram esse feeling tão rápido, porque está mudando numa velocidade tão grande. Quando você aprende a inteligência, aí já aparece outra, né, Dani? A gente tem sido em torno de 3 meses aí de gaps. Então, o corretor, para ele fazer uma venda, geralmente ele demora 6 meses a 1 ano. O cliente que mora bem, porque depende muito do perfil, sabe, Paulo? Ele já mora bem, aí ele quer mudar de fase da vida dele. Então, ele não tem tanta pressa para comprar um imóvel, ele quer um imóvel que esteja dentro do perfil que ele está buscando. Então, a velocidade de venda para esse público é mais lenta. Agora, lógico, tem um público que tem uma velocidade maior de compra, né? Que é a necessidade da moradia. E a inteligência, ela realmente serve para ambas as partes. Porém, o público mais seletivo, que é um público de alto padrão, ele quer sentar na mesa com você, olhar no olho e fazer a finalização. E não aceita aquelas respostas que a gente manda automático, não. Ele quer realmente que você digite. Ele quer realmente que você ligue, sabe? E esse é o público ainda que não está tão afinado com a inteligência artificial. Mas nada substitui, né? Nada substitui. Eu acho que a ferramenta, ao contrário, por exemplo, de outras profissões que estão mais com mais receios, né, de toda essa tecnologia. Eu tive recentemente com alguns colegas meus lá do TI e muitos preocupados. Poxa, será que vai precisar dessa quantidade de profissionais desenvolvendo código, já que hoje o código é uma coisa muito mais fácil, muito mais rápida. Então, existe uma certa insegurança em outros mercados, mas o nosso nunca vai ser substituído. A conexão, ela nunca vai deixar de existir. Exatamente. Né? E conexão é energia, né? Quando a gente chega e fala com o cliente e faz aquela troca de energia, né? Olho no olho. Olho no olho, nada substitui. Não só a questão da conexão, que isso, ela tem que ser, ela precisa ser presencial, né? É óbvio que em algumas situações a gente consegue fazer uma live, né? Uma videoconferência, a gente consegue, mas assim, esse contato, ele nunca vai deixar de existir. Basicamente é uma ferramenta que vai apenas nos auxiliar, e é necessária por conta da quantidade de clientes que vão lá e estão simplesmente curiosos. Mas existem algumas ferramentas que você pode automatizar com a própria voz. Sim. Né? Você pode colocar a sua própria voz, você vai personalizar, né? Os vídeos que você pode mudar, colocar a inteligência artificial, mas com a sua
com a sua imagem. Então, tem muita coisa que a gente ainda vai ver pela frente, mas nada substitui o contato, a Com conexão, né? A inteligência emocional, Sim. né? Eu recentemente li um livro que é Poder da Paulo Vieira. A responsabilidade. Autorresponsabilidade. Sei Da qual é. autorresponsabilidade. E Paulo, ele é muito sábio quando ele cria o método CIS, porque quando ele cria o método CIS para vendedores, ele cria justamente para trabalhar o lado da inteligência emocional. Isso a máquina não tem, né? A máquina não Com certeza. tem. A máquina Com não certeza. tem, né? A máquina tem dados, a máquina tem ferramentas, a máquina tem possibilidade de nos auxiliar, mas a inteligência emocional, a conexão, isso é tudo humano, né? Tudo Com lá. certeza. E assim, deixa eu dar meus 2, 3 centavos de contribuição, né? Tem 2 lados que eu vejo muito. Daqui a 1 ano, a gente vai ver um vídeo, daqui a mais ou menos 1 ano, a gente vai ver um vídeo na internet e a gente não vai conseguir saber se é real a inteligência artificial. Hoje, a gente ainda consegue notar, Sim. né? E ainda engana muita gente. Indigana muita E gente. ainda engana muita gente. Mas a gente vai chegar num momento onde a gente vai olhar para o vídeo e vai dizer, cara, eu não sei se é verdade, eu não sei se é inteligência artificial ou se é de verdade, né? E isso mostra o quanto essa tecnologia ela avança de forma exponencial, Sim. né? Então ela é assustador. Sim. É assustador e incrível ao mesmo tempo, né? E como é que eu vejo hoje? Tem um grande empresário que eu sigo lá dos Estados Unidos, que ele fala o seguinte, ele fala que na era da inteligência artificial, daqui a alguns anos a gente vai ver as primeiras empresas bilionárias feitas por 1, 2, 3 pessoas, por conta da inteligência artificial. Porque, na verdade, o que é que eu interpreto com isso, né? Ela vem para te dar um poder de 10 pessoas, de 20 pessoas. Depende muito do que você faz, né? Então, se, por exemplo, antes você recebia 100 leads por dia e você precisava distribuir, sei lá, 33 leads para cada corretor e cada corretor conseguia tratar 30 leads, agora você tem um pré-atendimento que filtra esses 100 leads e aí um corretor só vai tratar no dia dos 30 melhores, dos 20 melhores, entendeu? Então, o caminho vai ser esse. E aí eu acho que o que o corretor de imóveis ele tem que pensar é o que é que eu posso implementar na minha rotina para me dar mais velocidade no que eu faço, né? Sim. Não é ficar nessa preocupação se eu vou ser substituído ou não, porque se você faz um trabalho totalmente manual, braçal, você vai ser substituído. Inclusive, até pegando um gancho do que você falou, Dani, os especialistas já dizem que a área que está sendo mais impactada pela inteligência artificial é a área da programação. Porque a velocidade que o ChatGPT consegue desenvolver um código que antes você tinha que passar ali algumas horas fazendo é Muito absurdo. rápido. E aí o que é necessário? É a inteligência por trás, é o mestre que vai pensar, cara, qual dessas 3 soluções que ele me deu é a melhor? Qual é a melhor para o usuário? Como é que a gente conecta isso, né? Ferramentas, né? Hoje a gente tem Cloud, a gente tem Grok, a gente tem Gemini, a gente tem ChatGPT, a gente tem uma infinidade de ferramentas e assim, eu uso todas. Todas não, assim, algumas que eu tive contato, eu ainda estou estudando outras. Mas assim, e aí eu testo qual o resultado que uma me dá, algumas já conseguem me responder isso, eu não consigo fazer, mas tal ferramenta Sim. consegue fazer, Sim. né? Então, isso é muito legal. Porque faz tudo, né? Faz planilha, faz gráfico, faz tudo. Exatamente. Então, assim, como eu te disse, Paulo, o cliente ainda está na adaptação também. Exatamente. E o cliente que tem um nível ainda de um produto com valor significativo, mais alto, eles ainda preferem receber muitas coisas por e-mail. Isso é Eles verdade. não querem receber É verdade. através de WhatsApp. Então, eu digo que tem uma adaptação de ambos os lados, tanto do corretor de imóveis como do cliente final. Que ele se sente mais seguro quando é o corretor que está falando com ele. Com Realmente digitando, falando no telefone.
do que a inteligência artificial. A gente está na vantagem, porque a gente sabe desde lá do anúncio, no jornal, né? até hoje os usos de inteligência somos artificial. Jovens, mas estamos no processo. Isso quer dizer que a gente consegue dominar todos os processos, seja ele o mais manual, o mais tete-a-tete, o que vai realmente ali na velocidade do cliente, até aquele que a gente vai ali poder tentar uma velocidade maior, até porque tem clientes que, ao contrário, não gostam de receber ligação, né? É verdade. Não gosta, não quer ter nenhuma interação com a pessoa. E tá tudo bem, e aí a gente precisa respeitar isso. Eu tenho alguns clientes que não gostam que a gente envie áudio. Então, eu sempre procuro saber, posso enviar áudio? Então, assim, essa inteligência de entender, esse entendimento do como que eu vou, com que ferramenta eu vou abordar o cliente, é importante, porque cada cliente é único. Exato. Pronto, eu tô com um cliente agora de entrar aqui, eu tava falando com ele tá nos Estados Unidos, ele comprou 2 imóveis comigo aqui, então ele passa o áudio, ele quer que eu responda através de áudio, o que tá acontecendo aqui, entendeu? Então eu passo o áudio o dia inteiro. Lógico, a gente tem que dar uma assistência 100%, porque cada cliente é único, tá? E ele já vem comprando outros imóveis comigo, mas eu tenho que responder de imediato. E ele não vai esperar que eu digite. Muitas vezes também eu tenho que passar um áudio mostrando realmente o retorno da forma que o cliente está tratando o processo. Aí a gente vai dando feedback conforme ele vai dando retorno para a gente. Teve um cliente que eu vendi um apartamento para ele, em Piedade, aliás, em Candeias. É o Largo de Como, vou dizer o nome do prédio. E aí ele disse para mim, olha, não me ligue, só fale comigo através do WhatsApp digitado. Então eu vendi para ele, eu não ligava para ele, era impressionante, ele que me ligava. Então tem história, cada cliente, né, Dani? Ele é único, verdade. A gente vai se adaptando conforme o cliente. E até você falou de uma coisa muito importante, que é você se adaptar ao cliente, né? E quando a gente faz na Mendes Imob Marketing, né, que é a minha empresa de marketing imobiliário, a gente faz uma coisa muito interessante lá, que é o cliente oculto. A gente tem uma operação de cliente oculto. Então a gente entra no atendimento dos nossos clientes e a gente finge que a gente é um interessado para entender como é que o time comercial está fazendo a abordagem. E a gente vê que falta muito essa sensibilidade. Porque a gente indica, olha, é interessante fazer ligação, é interessante mandar áudio, mas você precisa ler isso no cliente. Sim. Porque nem todo cliente vai gostar de áudio, nem todo cliente vai gostar de ligação. E eu sempre falo, talvez a compra mais importante. Quando o cara já vive bem, talvez nem tanto é a compra mais importante, mas na maioria dos casos é a compra mais importante que a pessoa está fazendo. Então ela vai precisar sentir muita confiança em você, sentir muita sabedoria no que você está falando, é muito conhecimento. Sim. E outra coisa, mercado imobiliário é varejo. Mercado imobiliário, uma empresa vai lançar um produto, o mercado, geralmente é assim, né? O mercado todo ele tem acesso com algumas exceções, né? Claro que tem imobiliária, corretor que tem uma negociação ali melhor com a construtora, consegue trazer algo diferenciado, mas no padrão, todo mundo vai vender aquele produto pelo mesmo preço. Sim, exatamente. Então, o que é que vai diferenciar? O que é que vai fazer o cara comprar com você ou com outro corretor? É justamente o atendimento. É justamente essa conexão. E aí, puxando para esse lado do atendimento agora, deixa eu começar com você, Patrícia. O que é que você sente que mais falta hoje no processo de atendimento ao cliente por parte dos corretores e que impedem os corretores de terem mais resultado? Saber ouvir. Eu acho que você saber ouvir é muito importante. Quando a gente é consultor de imóvel, né, corretor, e trabalha com vendas, a gente também fica mais exigente, né? Quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente fica observando também o que a gente está comprando. E quando eu fui comprar meu segundo carro, eu liguei para 5 empresas diferentes, 5 corretores de veículos diferentes. E teve um que me segurou pelo telefone. Estou falando essa história porque é importante que a gente entende do que a gente faz, e quando ele foi mais firme comigo no que ele estava me passando, eu senti segurança e fui até a empresa. Então eu disse, reserve o carro é meu. E quando eu cheguei lá, outro colega, que já estava no fim do expediente, tirou a proposta do mesmo carro, que antigamente você comprava um carro zero, você esperava o carro chegar, hoje em dia você já pega na loja, está diferente, né?
E aí, quando eu cheguei lá, que ele foi lançar a minha proposta, o amigo chegou antes e tinha lançado a proposta da cor do carro que eu queria. E ele foi muito ativo, esse consultor de carro. Enquanto eu estava aguardando, eu disse, mas meu Deus, por que eu estou esperando tanto tempo? Que eu vou comprar o carro à vista. E eu não estava entendendo, né? Porque não precisava de nada. Era só assinar o papel lá dizendo, vou levar o carro agora, vai precisar alguma autorização do Detran que ia precisar sim. Que eu não peguei no mesmo dia, achei que até que ia pegar. Mas por quê? Porque como a cor do carro que eu queria não tinha mais, ele tinha que me dar uma alternativa para eu não sair dali. O que foi que ele fez? Só tinha a cor branca. E ele chegou para mim e disse, olha, só tem a cor branca. Eu disse, branco eu não quero, eu quero prata. Aí ele disse, então eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe dar o banco de couro. A senhora leva o carro? Eu disse, leva o carro branco. Então assim, ele já veio com a solução para mim. Então é isso que o corretor tem que trazer para o cliente. É a solução. O cliente, quando busca você, ele está buscando a solução do problema dele. Né? Então, tem muito colega que não está ainda entendendo essa dinâmica. Eu tenho que sentar, ouvir o cliente, fazer várias anotações, porque quando a gente escreve, a gente fixa o que a gente está vendo, o que o cliente está falando, o que é que ele está sentindo, para a gente fazer uma história daquele cliente e buscar exatamente o que ele está querendo. Essa semana eu comecei uma negociação e o cliente gostou do apartamento, fez uma proposta e aí ele disse, Patrícia, eu só fecho nesse valor. Eu baixei muito o apartamento porque o valor do condomínio é muito alto e a pessoa já mora na área norte. E ele disse, Patrícia, eu só vou vender por esse... E vive muito bem, tem mais de 50 imóveis e esse imóvel fica na beira-mar de Piedade e ele disse, eu vou baixar esse apartamento porque... O custo que ele está tendo hoje no imóvel é mais de 8 mil por mês, porque o prédio está tendo uma obra, o condomínio quase 5 mil. Então, valia a pena ele dar um desconto para poder vender o apartamento e investir em outros imóveis e até tirar um valor maior. E o que é que acontece? O cliente fez uma proposta e disse, olha, eu vou ficar aguardando o retorno. Só que eu sabia que não fechava aquela proposta. Mas eu disse para ele, olha, não fecha esse valor. Ele fez, mas Patrícia, mas tente. E a gente tem que respeitar tanto o lado de quem vende, principalmente o lado usado, imóveis usados, né? Tanto o lado de quem está vendendo, quanto de quem está comprando. Os dois são seus clientes. Então, eu levei a proposta, disse, olha, eu sei que essa proposta, e até porque todos se conhecem. Ele já tem vários amigos que moram no mesmo prédio, que conhecem o proprietário. Então, se eu não levo a proposta, né? Então, eu não estou respeitando o cliente que está ali comigo na minha frente. Eu levei a proposta sabendo que não ia ser aceita. Eu disse, olha, eu estou trazendo essa proposta para você, eu sei que não vai ser aceita, mas em respeito ao cliente, estou lhe apresentando. Passou-se, tudo bem. Então, o cliente ele tem que entender, e o corretor também, porque às vezes o dono diz assim, olha, não me traga proposta nenhuma, se for abaixo de tal valor, não fale comigo. E o cliente está querendo fazer uma proposta, ele quer sentir uma contraproposta. Entendeu? Então, a partir do momento que você faz a proposta, que passa para o proprietário, ele vai sentar com a família, vai fazer conta. Quanto é que eu pago de condomínio, de IPTU? Tem quanto tempo que esse apartamento está fechado? Eu já paguei quase 200 mil de taxa, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar um desconto nesse imóvel para que eu faça essa venda e esse dinheiro que eu estou gastando lá, eu vou investir em outra coisa. E isso não acontece. Quando o proprietário diz, olha, não traga a proposta, o corretor diz, olha, não vai ser aceita. E ele não se preocupa realmente de fazer a proposta. Então tem tudo isso no mercado imobiliário. É saber ouvir ambas as partes, quem está vendendo, quem está comprando. E isso também serve para as construtoras, tá? Porque às vezes o dono da construtora diz assim, olha, não me traga proposta. Aconteceu comigo uma situação também de uma venda que o imóvel era 350 mil, tá? E aí ele deu um desconto, ele estava dando um desconto, fechando alguns imóveis no final do ano. 315, todas as unidades. E eu cheguei lá com a cliente, eu disse, olha, ela disse, Patrícia, eu vou pagar 280. Eu disse, essa proposta não, porque era 350 mil, ele já baixou para 315. Ela, mas eu vou pagar à vista, Patrícia. Eu disse, mas nem eu acreditei, veja só. Mas a cliente já estava com tanta afinidade comigo, a gente sentou na mesa do construtor e ela disse, eu pago 280 à vista. Ele fez,
eu aceito a proposta. Eu parei assim, eu não acreditei. Por quê? Eu acredito que na época já estava em final de um mês, início de outro, já estou dando a dica aí para os colegas, tá? E muitas vezes as construtoras não querem mexer na parte de investimento e aparece uma proposta à vista e realmente eles seguram. O que foi que aconteceu? O cliente, ele aceitou. A cliente demorou, ele disse, também só lhe dou 24 horas para fazer o pagamento. Ela não fez. E aí, depois voltou para comprar o imóvel. Quanto foi que ela comprou? 300 mil, pagou 20 mil a mais. Então, assim, pegou uma oportunidade, se o cliente está ali com você, você já conhece o time do construtor, foca, mostra o teu cliente e finaliza aí a venda. É isso aí. É isso aí. Muitas histórias, né, Paulo? Eu gosto desses exemplos que... O que é que eu percebo hoje também, tá? Muitos corretores, eles não entendem muito dessas estratégias de negociação. Então, olha, eu vou te dar um desconto, mas você tem 24 horas. Isso é estratégia de, pô, eu cedi, eu tô pedindo algo em retorno. Ah, eu vou... eu quero comprar menos. Então, mostrar para o proprietário que ele já está pagando taxa, então ele está perdendo dinheiro se ele demorar a vender, né? É verdade. E eu vejo que os corretores, eles não têm... Eu não sei se é uma falha no nosso sistema de ensino, eu não sei o que é, mas assim, os corretores, eles não têm essas noções básicas de negociação, né? Eu acho que é importante comunicar, né? Tudo que a Patrícia fez foi comunicar. Disse, olha, sim, você vai ter esse benefício, mas você precisa fazer com tal tempo, né? E, obviamente, com credibilidade, né? Porque se por acaso o construtor, né, aceitasse, por exemplo, os 220, tendo passado o prazo, ela ia perder a credibilidade dela, Verdade. né? E ele honrou. Sim. E já aconteceu muitas vezes comigo. Clientes arrependidos que vêm, poxa, eu devia ter aproveitado aquela oportunidade. Assim como tem, por exemplo, hoje mesmo eu atendi um cliente assim. Um cliente que teve a oportunidade de adquirir um imóvel na reserva do Paiva, por ser andar baixo, num valor muito atrativo, porque era uma condição comercial que não era o valor de mercado, né? E aí a construtora vendeu todas as unidades que tinha e agora ele está voltando para comprar no mesmo valor, não vai conseguir. E o que eu estou mostrando a ele, ele disse, olha, a realidade da reserva do Paiva é essa. E aí ele está agora atirando para todos os lados. Eu estou percebendo várias pessoas me perguntando o mesmo assunto. Eu disse, rapaz, será que é a mesma situação? Mas é isso, é importante que a comunicação ela seja direta, clara, assertiva e verdadeira, né? O cliente ele só vai comprar de quem ele tem confiança. Ninguém consegue vender nada sem provar credibilidade, confiança. A gente só compra de quem a gente confia, né? E por isso que, voltando ao que a gente estava falando, por isso que é necessário o olho no olho, por isso que é necessário uma comunicação clara. Não tem problema nenhum você chegar para o cliente e dizer, olha, a condição que você teve lá no primeiro andar daquela situação foi uma condição em um outro momento, né? Você não eu tenho as opções que você vai ter para esse empreendimento já estão na mão de terceiros, não mais na mão da construtora. Então, o mercado já mudou, já é diferente. Talvez você consiga, se você mudar de produto, ir para o produto na planta e a gente fazer uma negociação onde o metro quadrado vai ser mais atrativo. Então, essa comunicação, ela precisa ser passada com clareza, com transparência, com verdade, para que possa gerar essa confiança e o cliente dizer, não, realmente, Dani está falando a coisa certa, a Patrícia está falando a coisa certa, eu não vou deixar passar o prazo, Patrícia, vou comprar e não vou perder dinheiro, era o que ela devia ter feito, né? Se ela realmente tivesse ali com a certeza, porque a comunicação foi feita, né? E é importante que o cliente ele tenha essa confiança, acredite nas coisas que a gente passa para ele, porque senão não há negócio. Na realidade, ela já vinha bem desacreditada também, ela já tinha passado por vários colegas e não tinha finalizado a compra dela, entendeu? Então, às vezes, também é a falta de segurança que você não passa para o cliente totalmente. Que é totalmente desnecessário. Para que ela passou por vários colegas? Vários né? colegas. Se o imóvel é aquele, não tem Exatamente. nenhuma necessidade de ter 1 milhão de consultores fazendo aquela oferta. Então, essa história do cliente estar procurando um monte de corretor, isso desgasta os corretores. Mas tem outro lado, viu, Dani? Meu primeiro apartamento, que é esse cliente que eu vendi, que na época ele comprou um comigo, aqui em Boa Viagem, depois a gente vendeu junto uma sala comercial lá na Reserva do Paiva.
que é seu Flávio, meu primeiro cliente de coração. Você, na época, era até minha gerente. Esse cliente já tinha ido 10 vezes no stand, aqui em Boa Viagem. Veja, ele passou por 10 colegas. E nenhum colega deu assistência a ele, tá? Porque ele chegava de bermuda e camiseta. Mas aí não existe. Veja, não, eu tô lhe mostrando também, Não eu tô lhe existe. mostrando o outro lado. A gente tem que acreditar que o cliente, todo cliente que passa é um cliente potencial e outra. Se houver conexão, vai haver venda. Pronto, mas acredito que não houve. É. E eu sempre fui líder também, você sabe que eu já peguei várias gerências, e eu sempre dizia aos meus liderados, não veja o cliente pela roupa e nem pelo carro. Às vezes o cliente que chega mais simples, Paulo, é o que compra. Verdade. Então, quando a gente abriu o imposto de renda desse cliente, ele tinha 80 apartamentos em São Paulo. E ele vinha para cá, porque aqui é calor. Ele vinha ficar num apartamento do filho. Sempre ele ia na farmácia, passava na frente do prédio e entrava. Antigamente não tinha o celular. E a comunicação era por onde? Por e-mail. Então ele pedia para passar as informações para ele por e-mail. E ninguém passava. Essa venda foi tão desafiadora que quando ele comprou comigo, ele disse assim, Patrícia, eu não quero nem contato com a construtora, nem com a imobiliária. Eu quero assinar o contrato aqui no stand, porque você foi a única pessoa que acreditou em mim e fez essa venda. E ele comprou à vista. E depois ele comprou com a gente. Novamente, da confiança. Exato. Porque Da conexão. as outras pessoas não tinham passado para ele. Exatamente. Confiança, Isso. credibilidade, Isso. saber ouvir. E às vezes é aparência, porque você chega simples no ambiente, as pessoas não querem lhe ouvir. Eu tiro isso porque quando eu fui comprar o meu primeiro carro, aconteceu comigo. Eu comprei à vista também. Então, a gente tem que entender que as pessoas que chegam com um carro mais simples é aquela que vão comprar. Outra coisa, eu tenho construtores aqui. Inclusive, eu li um livro, Pai Rico, Pai Pobre, recente, que fala exatamente isso. Os mais ricos, eles são mais os mais pobres, né? São mais esbanjadores, querem se mostrar mais. Mas quem realmente tem dinheiro é uma pessoa mais simples, mais humilde, Com né? E certeza. justamente por esse motivo consegue ter muito mais ativos do que passivos, né? Exatamente. E isso então, daí é que mostra realmente a verdadeira riqueza. a Né? verdadeira Então, riqueza. Corretor, pare de julgar também o cliente pela foto do WhatsApp, por favor. Porque muitas vezes chega um lead ali no WhatsApp, não tá todo arrumado. Sim. Tem gente que não se importa com isso, tem gente que vai tirar uma foto toda assim, na informalidade, e muitas vezes os corretores não dão a atenção também no WhatsApp, justamente por conta disso, né? Então, Exato. muitas vezes está deixando dinheiro na mesa, né? Perdendo Com venda. certeza. Perdendo venda. Perdendo venda. Perfeito. E eu tenho certeza que você que está nos escutando está tirando vários insights dessa conversa. E eu queria passar para outro assunto agora que eu acho que é de extrema importância para o nosso mercado imobiliário, né? A gente fala muito hoje de networking. Então tem que ter networking, principalmente a venda cada vez mais, uma venda cada vez mais de alto padrão, né? De alto ticket. Ela cada vez mais vai pedir conexão. Então, geralmente, a pessoa que vai comprar um apartamento muito caro, ela não vai ver um anúncio, vai pegar um total desconhecido, não. Geralmente, ela vai no corretor de confiança. Geralmente, esses clientes já têm o corretor de confiança, né? Então, qual seria o direcionamento para vocês, para o corretor no mercado agora, que acabou de entrar no mercado e que sabe que precisa construir essa base de networking, precisa construir a sua rede ali de contatos? Qual seria o seu conselho, Dani? Eu vou dar um exemplo básico. Eu fiz recente uma campanha chamada Sherlock Holmes. E aí a ideia dessa campanha é justamente construção de carteira. O que é que eu provoquei nos corretores? Que, basicamente, quando a gente recebe um lead, a gente tem lá o nome, o telefone e o e-mail, né? E uma foto, talvez, do WhatsApp. E o que acontece? O corretor já tenta ligar uma vez, não consegue, tenta ligar uma segunda vez, não consegue, tenta passar um WhatsApp, não responde, e ele simplesmente, às vezes, desiste de um cara que vai comprar, né? E aí, justamente, a dica para quem está começando tenta entender quem é esse cliente. De repente, é um cara que é professor, e não consegue estar atendendo, né, no horário comercial, Sim. né? Ou, enfim, procura, as redes sociais estão aí para isso. As pessoas estão nas redes sociais.
Então, eu fiz um trabalho para que eles pudessem pegar na lista de leads que eles recebem, identificar quem são aquelas pessoas, né? Obviamente, a partir daí, eles usar através do sistema de CRM uma forma de poder colocar todos esses dados e ele poder ter um entendimento perfeito desse cliente. Esse é o primeiro passo. Depois que você tem um entendimento perfeito desse cliente, você registra isso tudo, deixa isso tudo num card de negócio, aí você vai trabalhar o teu network com aquela pessoa, né? De repente, em saber o local que se frequenta, se fazer presente, enfim. Eu me recordo recentemente de uma venda que eu fiz, de um lançamento de um imóvel no litoral, né? Que, na verdade, aconteceu por isso, porque eu estava ali presente, eu estava frequentando um lugar que a pessoa estava, né? Então, você poder se fazer presente, você poder se mostrar. Um dos corretores que eu tive maior sucesso, ele fazia venda andando de lancha, né? Eu sei que às vezes isso pode gerar um custo muito alto, mas qual é o problema de você convidar o cliente para um jantar, um almoço? Ele se sente prestigiado e ele vai lhe dar o retorno, né? Ou até mesmo numa situação de recompensa. O cliente comprou, faz lá um gesto, né, de agradecimento, manda um presente, chega no final do ano, lembra desse cliente, manda uma mensagem. Cultiva o relacionamento. Cultiva o relacionamento. Então, isso é extremamente necessário, principalmente para o cliente de alto padrão, ou também o Minha Casa Minha Vida, para a gente construir indicações. Com o cliente certeza. satisfeito, ele vai lhe dar indicações, né? E muitas indicações, né? Então, assim, isso é extremamente necessário. O corretor de imóveis, ele precisa ter a sabedoria de entender que um bom corretor é um corretor que tem aí mais ou menos uns 50, né, 60 pessoas aí na tua carteira, mas ele sabe quem são essas pessoas e essas pessoas conhecem quem é o corretor, né? Então, o network é extremamente necessário. E, às vezes, a gente tem recursos, às vezes, bestas. Por exemplo, participar de uma conferência. Nós, né, mulheres, a gente adora participar de conferência de mulheres, um café, né? E ali a gente está ali trocando criando, entendendo, trocando informação. Então, eu acho que é parte 100% aí do negócio e necessário ser feito. Perfeito. E qual o seu conselho, Eu Patrícia? acredito que o bom atendimento, ele vai te fazer gerar vários outros, né? Hoje em dia, graças a Deus, um cliente meu indica outro. E eu fico muito feliz com isso. Aconteceu um fato que eu vou relatar aqui para vocês. Uma construtora me ligou porque teve um cliente que comprou um imóvel com ela lá. E ela disse, olha, a prima dela olhou o nosso imóvel, que ela foi indicada pela prima, tá? Que já tinha comprado da construtora, mas não se identificou. Como você é uma corretora que sempre está aqui com a gente, você podia ajudar essa cliente, porque ela não quer nenhum imóvel da nossa carteira. Eu disse, posso sim. A cliente entrou em contato comigo, foi o que eu fiz. A cliente comprou na construtora, comigo. Para mim foi um desafio assim, mágico, porque eu retornei a cliente de onde ela tinha saído. Ela fez a compra, eu disse, olha, você não mora aqui, ela é de Minas, tá? Mas você ganhou um final de semana em Tamandaré. Aí mandei para ela as fotos, ela disse, Patrícia, eu vou. Ela vinha na Quaresma. Mas aí o marido dela teve que trabalhar, enfim. Quando foi o mês passado, ela disse, Patrícia, eu tô indo para Carneiros. Nossa família alugou uma casa e vamos ficar lá em Carneiros. Porque é o aniversário do meu tio, que vai fazer 82 anos. Aí eu disse para ela, eu vou lhe receber. Vou conhecer você pessoalmente, porque a gente só se conheceu por via conferência, né, pelo WhatsApp, e não tivemos essa oportunidade. Então eu fui na casa de vinhos, comprei um vinho, perguntei qual era o vinho que ela gostava. Quando eu cheguei na casa de vinhos, também falei com a moça, pedi um entendimento de qual era o vinho que podia ser tomado naquele momento, na praia. Então tudo isso, o corretor, ele tem que fazer esse mimo pelo cliente. E aí o que foi que aconteceu? Fiz uma cesta para ela. Levei para ela, peguei ela onde ela estava hospedada, levei no terreno onde ela comprou o empreendimento que, né, vai ser entregue daqui a 3 anos. Levei em outro empreendimento que já foi entregue para ela ver o acabamento da construtora, ver o que ela comprou, ver o que ela ia receber.
tá? Então foi ela, aí eu disse, olha, você ganhou ainda seu final de semana aqui em Carneiros, tá? Não esqueça disso. Na oportunidade, ela estava com a prima. Aí a prima olhou para mim e disse assim, mas eu não ganhei nada. Eu não ganhei uma cesta de vinhos, eu não ganhei um final de semana em Carneiros. Eu fiz, tá vendo? Não comprou comigo. Então, assim, eu acho que o corretor, ele tem que se desprender de várias coisas, sabe, Paulo? Ele tem que saber que ele tem que mimar o cliente dele mesmo. Que todo cliente é único e precisa ser mimado. O que foi que aconteceu? Ela voltou para Minas e disse, Patrícia, minha tia quer comprar um imóvel lá também. E eu fiz outra venda lá, no mesmo empreendimento. Aí eu disse, olha, como você comprou um e sua tia comprou outro, você ganhou 7 dias em Gramado de hospedagem. Só é você dizer a semana que você quer passar em 2026, pegar o avião e ir para lá. Então, são coisas que a gente tem que fazer pelo cliente, sabe? E a gente... a diferença. É a diferença, Tem um porque... detalhe que você não falou, é que você só recebeu a indicação desse cliente da construtora, né? Me relembra aí, também minha você- eterna líder. Porque você também tem um relacionamento de network com o nosso cliente construtor, Lógico, né? que O é cliente importante. não é só o cliente final, né? É. A gente tá aí, o intermediador imobiliário está intermediando entre construtora e É. cliente final. Como eu disse no começo, né, que quando você vende um imóvel usado, o cliente que compra e o cliente que vende, os dois são. A construtora também. Graças a Deus, Paulo, eu tenho um bom relacionamento com todas as construtoras. Mas esse relacionamento, eu fui líder muito tempo, né, como gerente, e esse relacionamento se construiu através de resultados, que é muito importante, né, Dani? Que a gente realmente só Com tem certeza. um relacionamento através de resultados. Então, quando chega uma proposta nossa, tem vendas que eu já fiz e disse, não se preocupe, esse cliente vai comprar. Então, deixa que eu resolvo. Então, tem coisas que o corretor ele tem que ter a sabedoria de fazer com que o cliente compre. Porque, às vezes, o cliente ele não está com 100% ali do sinal para poder pagar naquele momento. E a gente faz um sistema que a gente receba a nossa comissão, que realmente, de fato, tem que ser o primeiro pagamento. Mas a gente quer vender, a gente quer realizar sonhos. Entendeu? Então, você estica um pouquinho de, não, lá na frente eu recebo, mas eu quero resolver o problema do cliente. O corretor ele tem que ter essa visão, sabe? Quando ele tiver essa visão mais dentro dele, eu sou que soluciono. Aí vai dar tudo certo. Ele vai ter mais vendas e vai comprar imóveis também, porque o corretor também tem que ser investidor, viu? E a Uma autoridade, dica aí pro né? mercado E imobiliário. aí ele está construindo a autoridade, né, dele. Ele está É. mostrando que ele realmente sabe fazer aquilo que ele está proposto a ser feito. E essa segurança, né, é uma das coisas que, inclusive, eu citei, né, Paulo Vieira, ele fala que realmente a pessoa que começou a dar maior resultado é justamente aquela pessoa que está com a autoconfiança estabelecida, né, que sabe que é e tem o conhecimento. Então, quando eu cheguei para o cliente hoje, eu disse, olha, esse preço você não vai conseguir novamente, era uma situação muito pontual. Né? E eu tenho total certeza disso, porque eu domino aquele produto, eu sei, eu conheço aquele produto, eu estou ali, né, dentro daquele universo. E eu não posso iludir o cliente com Sim. uma história de que justamente às vezes o corretor que oportunista, ele está ali querendo passar isso para o cliente, dizer, não, eu vou conseguir, pare de falar com essa pessoa, ela não sabe, eu vou conseguir. E iludindo o cliente com uma coisa que não é verdade. Você precisa ter essa autoridade de saber, né, o que você está fazendo. Quando você se sentir corretor, né, que às vezes as pessoas chegam no mercado e estão ali para passar uma chuva, e não é assim. É. O mercado imobiliário não é para passar chuva. O mercado imobiliário não é uma renda extra. As pessoas de sucesso no mercado imobiliário, elas estão para fazer carreira. Elas são profissionais para fazer carreira. Né? Eu fiz uma analogia recente com uma corretora minha, onde o pai dela é dono de uma casa de carnes, de um açougue. E ele tem um funcionário que ganha um salário comercial de R$ 1.800. E fazendo uma conversa em reunião, eu perguntei, quanto tempo que esse funcionário trabalha para o seu pai? Aí ela falou, de 6 da manhã às 18 horas.
Quantos dias ele tem de folga por semana? Ela disse, ela tem direito no mês a 4 folgas. Isso quer dizer que ele trabalha 10 horas por dia e tem uma folga por semana. Imagine o corretor que leva a profissão a sério e faz dessa forma o que tem que ser feito. 10 horas por dia. Ele vai ter ganhos 10 vezes maiores, ou até mais, do que esse profissional que ganha um salário comercial de R$ 1.800. Então, a partir do momento que o corretor entender que ele tem a informação, ele domina o processo, ele é autoridade, e ele pode ter ganhos inimagináveis, desde que ele se dedique ao que ele está fazendo e ele se sinta um profissional de sucesso, ele vai ter uma performance constante. Então, a palavra é constância, é necessário. Tudo isso que a gente falou, né? O networking, o uso das ferramentas, né? É amar o que faz, né? Porque você realmente tem que fazer com muito amor, porque às vezes o cliente... Também mês passado eu rodei 2 contratos que não seguiu, porque não era o momento do cliente. Mas o cliente disse, Patrícia, eu vou comprar com você, não é meu momento agora. Ele estava mudando e de repente mudou a vida dele no meio do processo. Então, o corretor também tem que ter esse entendimento. Entendeu? Nem que sempre coisa vai. que nem sempre vai acontecer. Ele tem que ter esse entendimento. E outra coisa que essa semana eu cheguei para uma reunião e alguns colegas chegaram autônomos, né, numa construtora. Se você quer Patrícia, eu digo, sou. Olha, já ouvi falar muito bem de você. Então eu acho que é muito importante o nosso mercado ser respeitado pelos colegas, porque sempre eu dizia à minha equipe, o segredo da profissão, primeiro é você ter o respeito do seu colega. Ande com ética, faça as coisas certas, entendeu? Lógico que nem todo mundo vai agradar a todo mundo, porém, ande certo, que os colegas que estão no caminho buscando o resultado, eles vão te valorizar. Eu acho muito importante, a gente tem uma afinidade, né, Dani? Eu tenho outras colegas aí no mercado imobiliário, e estamos sempre trocando ideias, passando informações. Quando a gente chega, a gente sente que uma está enganjada com a outra, a gente pode passar 1000 anos sem se ver, mas a gente sabe que a gente torce uma pela outra, a gente quer o melhor da outra, entendeu? Isso é que é importante, porque você só é sucesso se faz da vida do outro um sucesso. Adorei essa frase, adorei. É isso. Gente, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês, foi um prazer enorme a gente trazer esse conteúdo, a gente trazer esses insights de muitos anos de vivência, muitos anos de experiência. Então, gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Os links da Patrícia e da Dani vão estar aqui embaixo. Então, se você quiser entrar em contato através do WhatsApp, do Instagram, vai estar aqui os links que vocês liberarem, né? Vai estar aqui embaixo de contato. E é isso. Então, gostaria de agradecer muito a vocês. Foi um prazer enorme por estarmos gravando esse episódio especial do Dia do Corretor de Imóveis, tá? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Estou muito feliz, satisfeita. E quero finalizar com a missão da Diretoria Talmon. Inspirar e transformar pessoas no alcance de sua estabilidade profissional e desenvolver todo o seu potencial em um ambiente feliz e harmônico. É onde está o amor, né, Paty? É onde está o amor. Eu quero desejar um lindo dia para vocês. Abracem essa causa. Corretor de imóveis com amor. Amem o que vocês fazem, porque aí vai dar tudo certo. É isso aí. E muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo episódio com mais uma história incrível aqui no Mentes Imobiliárias Podcast. Valeu, gente.